Que a graça e a paz seja conosco, conectados com a palavra desse dia. Mudar. Por que mudar? Mudar nem sempre é fácil e simples. No entanto, de uma forma geral, é necessário que mudanças ocorram. Sobretudo quando uma pessoa abraça o projeto da nova aliança, no sentido da vida espiritual que estou falando. Paulo foi taxativo quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta. Aliás, Paulo fala muito da necessidade de mudança e de como observar que isso deve ser realmente algo muito efetivo na vida do cristão. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer assim no versículo 17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, novas se fizeram. Um texto muito conhecido, muito memorizado, inclusive, no mundo evangélico e cristão evangélico, né? Nós temos também uma outra carta, uma outra palavra que Paulo fala, agora escrevendo aos Tessalonicenses. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai, no capítulo 4, tem uma palavra interessante, quando ele diz assim: quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões, desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas que já lhes dissemos, asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Então, Paulo, ele bate com bastante violência e força nessa tecla ao escrever essa carta aos Tessalonicenses. São 8 versículos de muito conteúdo. Juntando esse texto com o citado anteriormente de 2 Coríntios, nós percebemos que Paulo ele está contestando, no sentido de fazendo questão de que os seus liderados não pratiquem o que não agrada a Deus. E quando Paulo fala isso, ele quer, antes de qualquer coisa, nós podemos desagradar quem quer que seja, mas antes de desagradarmos a qualquer outra pessoa, estamos desagradando a Deus. Não é um familiar que está sofrendo o desagrado, nem o nosso professor, nem o nosso aluno, nem o nosso funcionário ou o nosso patrão. É Deus que sofre o desagrado. Quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, ele se refere a uma nova maneira de viver. Portanto, devemos nos empenhar para que haja crescimento nesse sentido. E é isso que ele diz, escrevendo aos Tessalonicenses. Vocês já estão fazendo isso, mas a nossa oração é que vocês continuem crescendo, mas fazendo isso mais e mais. Então, ser nova criatura, viver sob os auspícios da nova aliança, significa que devemos adotar uma outra forma de vida. Uma vida alicerçada na palavra de Deus. É isso que Paulo ensina, e é isso que a Bíblia ensina, e é isso que se espera de nós. Que Deus nos abençoe e faça com que possamos crescer nessa nova vida em Cristo. Mudanças precisam ocorrer. Às vezes mudanças doem, mas elas são salutares. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa lição da Tua Palavra. Que nós possamos aceitar as mudanças que são necessárias para que no nosso viver as mudanças de fato
possam acontecer para o bem nosso e para o progresso do teu reino na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.